um técnico em mecânica recebeu a informação que uma placa metálica de área igual a 250 centímetros quadrados, enviada para análise em laboratório especializado, retornara. Os resultados da análise térmica dessa placa estavam descritos em uma tabela. A gente observa na tabela que aparece a medida inicial da área da placa, assim como a medida final da área dessa mesma placa, a temperatura inicial e também a temperatura final. De acordo com os dados da tabela, pode-se afirmar corretamente que o coeficiente de dilatação superficial em graus Celsius a -1 do material que compõe a placa, quanto vale? Ora, primeira coisa que tem que se observar numa questão sobre dilatação é de que tipo de dilatação a questão trata. Porque quando fala dilatação, significa a variação das dimensões de um corpo. Mas quando se fala dimensão, a gente pode pensar em uma dimensão, o comprimento, duas dimensões, a área, ou três dimensões, o volume. E assim a gente classifica a dilatação em três tipos: linear, superficial e volumétrica. Nesse caso, o objeto que sofre dilatação é uma placa de metal. Uma placa se refere à área e é uma questão de dilatação superficial. Agora, quando se fala dessa dilatação, como é que ela pode ser medida? E aí a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a equação de dilatação térmica. Vamos dar uma olhadinha na tela? Quando se fala da variação da superfície, ela depende da superfície inicial, do coeficiente de dilatação do material de que é feito a placa e, obviamente, da variação de temperatura, visto que se trata de dilatação térmica. A questão pede para que a gente determine o coeficiente de dilatação. Então, uma matemática simples diz que depende da variação da área inicial e da variação de temperatura. Observe na expressão que, para determinar a unidade de medida do coeficiente de dilatação, nós precisamos da unidade de medida da variação da área, bem como da unidade de medida da área inicial, e também da unidade de medida da variação de temperatura. Lembrando que, na análise dimensional, quando a gente escreve a grandeza dentro de colchete, a gente está querendo dizer a unidade de medida daquela grandeza. Lembrando também que as unidades de medida, tanto da variação da área quanto da área inicial, são as mesmas, de modo que se pode determinar, então, que a unidade de medida do coeficiente de dilatação seria o inverso da unidade de medida da variação de temperatura. Tudo bem eu dizer o inverso? Porque é uma fração, o ΔT aparece lá embaixo, e aqui então vai ficar o recíproco da unidade, o inverso dela. Agora observe que o enunciado pede para que se calcule a dilatação superficial em graus Celsius a -1, apesar de a tabela mostrar as duas temperaturas, tanto a inicial quanto a final, em grau Fahrenheit. Observe também que o coeficiente de dilatação não depende da temperatura, mas sim da variação de temperatura. E quando a gente compara as duas escalas termométricas, a escala Celsius é uma escala centígrada entre os pontos fixos fundamentais, do ponto de gelo até o ponto de vapor. Ela tem os valores 0 e 100 respectivamente, o que dá uma variação de 100 graus, correspondendo na escala Fahrenheit a uma variação de 180 graus, que vai exatamente do 32 ao 212.
Repara que, coincidentemente, a tabela da questão mostra temperatura inicial 32 graus Fahrenheit, entenda-se, 0 graus Celsius. E a temperatura final da placa de metal, 212 graus Fahrenheit, entenda-se, 100 graus Celsius. Logo, se nós temos uma variação de temperatura de 180 graus Fahrenheit, ela corresponde a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. E aqui é importante ficar esperto no seguinte: não é a temperatura de 180 graus Celsius, não é a temperatura de 100 graus Celsius. O que a gente está falando é de variação. Basta olhar na tabela. Você tem uma temperatura inicial de 32 graus Fahrenheit e uma variação, nesse caso um aumento, de 180 graus Fahrenheit. 32 mais 180 é o que vai dar os 212 lá no final na tabela. Se nós medíssemos em graus Celsius, poderíamos dizer que a temperatura inicial da placa seria 0 graus Celsius e terminaria em 100 graus Celsius, justificando a variação de 100 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação, como a gente demonstrou, não depende da temperatura, mas sim da variação de temperatura. Você está vendo lá em cima. Então, é preciso ficar ligado no cálculo da variação e na unidade de medida, ok? Vamos fechar o cálculo, então? Olho na tela. Nesse caso específico, o coeficiente de dilatação, então, se a medida final da área é 251 centímetros quadrados e ela começou em 250 centímetros quadrados, a variação foi de apenas 1 centímetro quadrado. A área inicial, a própria tabela mostra o valor, 250 centímetros quadrados. E a variação de temperatura ficou determinado, então, que em graus Celsius é de 100 graus Celsius. Nesse caso, então, as unidades de medida, como nós dissemos, da variação de área e da área inicial saem da equação e nós teríamos um coeficiente que seria 1 sobre 25 vezes esse zerinho com esse 10 a segunda, a gente pode colocar 10 a terceira. Então ficaria um beta igual. Utilizando da matemática para facilitar a nossa vida, multiplica em cima e embaixo por 4. Em cima, então, ficaria 4. E embaixo nós teríamos 25 vezes 4, 10 a segunda. 10 a segunda com aquele 10 a terceira, 10 a quinta. Para a gente acabar com essa equação, com essa fração, nós teríamos, então, 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como já tinha sido dito no início, é o inverso, o recíproco do grau Celsius. E para marcar a resposta correta, nós teríamos que dizer, então, a alternativa C de casa. Antes de encerrar, vale a pena aproveitar a oportunidade para chamar a atenção de uma coisa. Como eu disse no início, a gente tem 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. A variação do comprimento, ou da área, ou do volume de um determinado corpo depende do material de que esse corpo é feito. E o material é representado na expressão por um coeficiente de dilatação. O detalhe é que nós temos 3 tipos de coeficiente: o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação volumétrico. Não foi o caso dessa questão. A questão foi muito linear, muito organizadinha, muito simples. Ele falava de uma placa, dizia a área e pedia o coeficiente de dilatação superficial. Agora imagina que você pegasse essa questão, e é uma situação possível, é esse o comentário que eu quero fazer. Fala sobre uma placa, fala da variação da área e pede para você determinar, por exemplo, o coeficiente de dilatação linear do metal que constitui a placa. Ou poderia pedir o coeficiente de dilatação volumétrico do metal que constitui a placa. Então seria uma questão de dilatação superficial, mas que no final pediria o coeficiente ou linear ou volumétrico. Esse tipo de situação também é comum em prova e é preciso ficar esperto. Então vamos dar uma olhadinha na tela mais um pouquinho para eu te mostrar como é que você se vira com esse tipo de situação. Olho na tela.
a variação do comprimento na dilatação linear depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. A variação de volume depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica e da variação de temperatura. E como a gente disse durante a resolução da questão, a variação da área depende da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial e da variação de temperatura. Observe os três coeficientes, o linear, o superficial e o volumétrico. Qual é a relação que existe entre eles? Nós temos o coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, enquanto que o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Isso porque nós temos aqui uma dimensão, aqui uma variação em 2 dimensões e aqui uma variação em 3 dimensões. Isso, claro, a gente está levando em consideração que o material dilata de maneira homogênea, ou seja, você tem os mesmos coeficientes de dilatação linear no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Numa exceção, se você tivesse um material que é o que se chama de anisotrópico, seria um material que dilata mais num eixo do que no outro. E aí então você teria, não seria alfa, alfa e alfa. Então não poderia fazer essa relação de alfa, 2 alfa, 3 alfa. Mas isso é a exceção na teoria de dilatação. O normal é considerar sólidos que dilatam igualmente nas 3 dimensões. Então se fala só do comprimento, coeficiente de dilatação linear alfa. Se falar da área, então está usando 2 dimensões, então você vai ter 2 alfa. E se fala de 3 dimensões do volume, então você teria 3 alfa, ok?